Bom dia, bem-vindos ao primeiro podcast filosófico. Eu chamo-me Isabel Sousa, sou professora de História e de Português e também coordenadora da Unesco no CLIP. E estou aqui hoje reunida com dois professores especiais, dois professores de filosofia, o Dr. Tomás Magalhães, que nos vem acompanhando ao longo de 10 anos na área da filosofia para crianças, e também com a Madame Rocha, nossa professora de filosofia. Tenho também comigo um grupo de alunos do 8º ao 12º ano que vão participar neste diálogo. Aproveitem, espero que gostem e que fique a porta aberta para muitas questões e muitas interrogações, porque é isso que é importante. Muito obrigado pelo convite às professoras ao CLIP e a vocês. Já se eu não me esqueci dos nomes. Margarida, Duarte, Sofia, Matias, Pedro e Francisco. Eu sou o Tomás. Pronto, agradeço o convite e vamos fazer aqui um diálogo sobre inteligência artificial e se calhar outros temas, entretanto, que possam surgir. Eu não sou especialista em inteligência artificial. Sim? Não sou especialista em nada, logo para começar. Muito menos em inteligência artificial. Eu não sei se podemos falar se querem especialistas em inteligência artificial. Pode haver pessoas que saibam funcionar com inteligência artificial. Agora, naquilo que nos interessa, que é pensar sobre o que é inteligência artificial, não sei se faz muito sentido chamar um especialista. Tem alguém que tenha as respostas. Eu acho que ninguém tem. É uma área tão nova e tão rica e tão misteriosa que alguém se arrogar a dizer que é especialista, se calhar pode ser um passo um bocado arriscado. E isso é bom. É bom para aquilo que nós queremos, que é pensar sobre alguma coisa. Se tivéssemos aqui um especialista a dizer-nos como as coisas são, nós ficávamos a ouvir. Não é? Portanto, a ideia será nós pensarmos sobre isto, sobre o que é, o que pode vir a ser, a nossa relação com a inteligência artificial. Portanto, não há nenhum guião, portanto vamos andando, vamos tateando e vamos vendo. Se calhar ia perguntar-vos só muito rapidamente qual é a vossa relação com não há ordem para responder, quem quiser responder pode responder primeiro. Qual é a vossa relação com a inteligência artificial? Como é que se relacionam, a partir de que aparelhos ou softwares ou programas? Como é que conhecem a inteligência artificial? Quem quiser. Eu usava bastante para perguntar coisas rápidas, então eu acho que aquelas ferramentas de pesquisa foram muito substituídas pelos programas e pelos softwares de inteligência artificial, porque eles coletam uma base de dados muito abrangente, então eu sinto que tem uma confiança que o usuário coloca naquele programa. Mas hoje em dia eu acho que eu uso mais assim, esses modelos mais avançados para estruturar ou para dar ideias sobre como escrever, mas não em si como escrever, porque eu acho que a inteligência artificial, quando você começa a usar ela demais pelos propósitos criativos, ela começa a roubar um pouco do que é você criar. E que programas é que usas então? Costumava usar o ChatGPT, ChatGPT? mas hoje em dia eu uso mais o Claude, que eu acho que é mais avançado. Disseste, passaste a usar, ou seja, que ferramentas é que veio substituir o ChatGPT? Esse Claude, o Claude? Sim, que é um laranja, eles dizem que é mais mas avançado. Antes da inteligência artificial, o que é que usavas? O Google. O Google, sim. E qual te parece a diferença então do ChatGPT e destas novas ferramentas em relação ao Google? Qual é a diferença? Assim, o Google, sempre que você pesquisa algo, antes até da inteligência artificial, aquela sugestão que eles dão no topo, sempre era algo mais trabalhoso. Então você tinha que entrar no site, procurar onde eles diziam a informação que você queria saber, e nunca era algo tão pessoal quanto a inteligência artificial faz. É mais pessoal, é isso? Eu sinto que é. Ok. A grande diferença para ti será essa? Porque ela dirige mais a questão que você está querendo. Ou seja, há coleta de informação, como tu disseste, mas é mais dirigida para ti, para os teus interesses. É isso, não é? Ok, bom. Mais alguém? Eu comecei a usar a inteligência artificial para aí há 2 anos. Usava o ChatGPT também. E agora uso o Claude, mas também uso muitas outras ferramentas para escrever código, para me ajudar a automatizar tarefas repetitivas. E acho que a inteligência artificial, quando usada bem, pode ser uma ferramenta ótima para reduzir o tempo de coisas que nos impedem ou nos reduzem a nossa performance numa atividade. Eu costumo usar muito AI para otimizar o plano para uma tarefa ou para um projeto, para garantir que nunca perco tempo para fazer coisas que eu sei que não vão funcionar ou que não vão ser o melhor que eu possa fazer. Só de ouvir-vos os dois ainda faltam 4. Mas já reparei que, e ainda bem, eu também sinto um bocadinho isso, vocês
gostam de falar de IA, ou seja, a relação que têm com a inteligência artificial é boa, é positiva, não estão a falar de uma forma, ei que chatice, vou pegar num programa de inteligência artificial, tu estás a dizer, facilita-me a vida, Bastante. não é? E como ele disse, por exemplo, eu antes usava o Google, agora uso cada vez menos, porque sempre não é uma pergunta de sim ou não, e eu prefiro usar um AI porque sei que a resposta que me vai dar não é só uma fonte, mas sim várias, e também em vez de eu ter que procurar pelaquela informação que eu quero e ter que conectar eu os pontos todos de vários sites, eu vou ter a resposta automaticamente à pergunta que eu lhe fiz especificamente, de uma resposta que ele já sabe o que é que eu quero e ele já entende o que é que eu quero daquela pergunta, ou seja, eu vou perder menos tempo à procura do resultado que quero. Ok, vocês têm uma coisa em comum que disseram, parece que é personalizar Exatamente. a inteligência artificial. Então, a minha interação com a inteligência artificial, com o mesmo programa, vai ser diferente da vossa interação com a inteligência artificial. Mas Mas depois eu- também cria outros problemas. Eu acho que um grande problema que tem disso é a gente pensar que ele coleta de várias bases de dados, só que um perigo que eu vejo muito claramente é que, bem, são empresas, né? É algo privado, então sempre pode ter algo que beneficie algum lado. Por exemplo, quando você conversa com o DeepSeek, que é uma empresa chinesa que criou, ele sempre elimina algumas frases que ele pode falar, então ele restringe o que ele fala. Ok. Então isso é um grande perigo que ele pode direcionar, se você apoia demais sobre o que ele fala, ele pode direcionar o seu pensamento para alguma conclusão. Ok, antes de irmos aos perigos e à consequência, que eu acho que se calhar é a parte mais interessante da conversa, não é? E é a parte que não sabemos. Aquilo que vocês estão a falar agora é o que nós é o que tu sabes, o que nós sabemos, e se calhar a seguir vamos dar o passo para o que não sabemos. Deixa só ouvir os outros acerca da relação que têm com a IA. Não sei, Margarida, Sofia, quem quiser. O AI para mim é parecido, a minha relação é parecida com a dos outros. Eu também uso AI para ajudar-me em tarefas assim muito repetitivas, mas mais do que isso eu uso o AI para ajudar-me a estudar, especificamente o Notebook LM, porque consegue-se ter o conteúdo que os meus professores me dão, tipo em PowerPoints ou nos livros da escola, e consegue-se pôr esse conteúdo no Notebook LM e consegue gerar uns testes ou uns quizzes para praticar, e sinto que ajuda muito a preparar para os meus exames. Mas também concordo que eu acho que não se devia depender só nestas coisas, porque é importante ter o pensamento crítico do que estás a ouvir, e já houve várias vezes onde o AI pode induzir em erro, especialmente em coisas como texto, onde está a perguntar uma pergunta sobre um livro e pede para buscar uma citação do livro. Às vezes eles inventam citações que não existem e depois podem induzir muito em erro, e pode ser um pouquinho perigoso começar a acreditar em tudo o que o AI diz sem pensar. Ok, acho que introduziste aqui um fator novo, que é a possibilidade do AI, a inteligência artificial, nos enganar, não é? Sim, eu não acho que é uma coisa que as companhias que estão a fazer estes AIs querem fazer, mas o AI, como é personalizado, eu acho que às vezes pode ir buscar fontes que não são muito verídicas, e como vai a todo o lado da internet, pode às vezes ver sites que não têm informação muito verídica. Ok, mas isso já acontecia, ou já acontece na nossa relação com os outros seres humanos, também, não é? Sim, Não acreditamos em tudo o que nos dizem, não é? sim, Portanto, de alguma forma, a relação não será diferente, ou seja, não vais aceitar passivamente tudo aquilo que a inteligência artificial te diz, como não aceitas tudo Sim. aquilo que um professor te diz também, ele pode estar Sim. enganado, não é? sim, mas às vezes pode ser um pouquinho preocupante que muitos alunos podem só não ter esse espírito crítico, porque podem só, como o AI tem tantas fontes, então deve ser verídico. Ok. E pode, não é tudo, mas às vezes pode induzir em erro. É o perigo de nos enganar. Sim, Mas o uso que tu fazes é semelhante, então, aqui, de facilita-te a vida, não é? sim, sim, Ok, é como teres um bom professor personalizado sempre ali à tua frente, a dar-te testes e desafios. sim, Ok, excelente. Nesse sentido, está a gostar do teu pensamento crítico também. sim. Ao mesmo tempo que pode ser um perigo para o teu pensamento crítico. Uhum. Ok, boa. Okay. Sofia? Eu uso o IA especialmente às vezes para perguntar questões que sinto dúvidas nos testes, especialmente, e em matérias que ele é muito mais específico, mas também sinto que se não continuar a perguntar, ele é muito direto e eu só sei, mas não penso.
E também tenho algum medo de depender muito disso e não pensar, e nós humanos, em sermos únicos com o nosso pensamento e tirar-nos um pouco dessa nossa criatividade. Ok, a relação com a AI pode ser tóxica, então, em algum sentido, não é? Eu tenho receio que sim. Hum. Sim, depende de como interagimos com ele e também, como a Margarida disse, os sites são verídicos e se realmente podemos confiar tanto como às vezes parece que sim. Ok, mais uma vez, sem estar aqui a defender a inteligência artificial, mas não é muito diferente do contacto com os seres humanos. Sim. Há outro ser humano pode ser tóxico contigo também, não é? Pois, Uma relação que tenhas com alguém pode de alguma forma impedir-te de pensar criticamente. sim. Mas Sim. eu acho que ainda assim a pessoa dá mais confiança, às vezes até do que outra pessoa a dizer, porque parece que é tudo sites que são evidências e factos, quando às vezes podem não ser. Ok, boa. Pode-te enganar, não é? Sim. Ok, boa. E aqui deste lado? Eu pessoalmente tento usar pouco. Eu acho que eu sou mais aquela pessoa que vai pesquisar mesmo 5 sites, ou 7 ou 8, para ver mesmo a resposta certa. Mas uma coisa boa, eu uso especialmente em drama, por exemplo, que são perguntas mais, digamos, teoréticas e que às vezes dá jeito pedir aqui com a estrutura certa, dá-me exemplos de como responder a esta pergunta e depois dá-te exemplos de como responder. E eu gosto disso, eu gosto de ver como responder a algo, ou pode gerar ideias de... e depois nisso, naquelas ideias, forma-se a base dos pensamentos e tal, e dos Ou projetos. seja, tens dois tipos de interação. Aquela que vais buscar diretamente uma pergunta, e aí não gostas de ir à IA, vais a outras coisas, não é? Sim. Onde é que vais, por exemplo? Ao Google, Google? Safari, Antigamente nós íamos em enciclopédias. Sim. Havia enciclopédias em casa. Mas é essa a ideia, não é? Vais Sim, diretamente a uma fonte que consideres segura. E há outra interação, então. Como é que é? Drama? Drama é teatro. Sim, eu dou o exemplo do drama, mas pode ser com outras coisas. Por exemplo, eu agora estou numa equipa de Fórmula 1 e tal, e temos que criar ideias para vídeos dos patrocínios e tal, e às vezes dá jeito dizer que nós somos isto, não sei quem, não sei o que mais. E agora dá-me exemplos de como podemos ajustar isto para considerar a visão das companhias e tal. Ou seja, isso é uma coisa que uma enciclopédia ou o Google não consegue fazer. Sim, Não é? Mas a inteligência artificial permite isto. Sim. Mostra-te como pensar de formas Exatamente. diferentes e depois tu escolhes sim. o ver. Ok. Isso parece-me que é novo o que ele trouxe aqui, não é? Sim. Esta ideia, sim. Pedro. Calhou bem ficar assim mais para o último porque ouvir aqui os colegas pôs-me a pensar, porque eu por acaso acho que sou mais o oposto. Eu uso muito pouco e se uso é no âmbito na escola, no ambiente escolar. Até tenho vários professores que incluem a utilização da inteligência artificial como parte do desenvolvimento de um projeto, de um trabalho. E isto tudo para dizer que sou como o Matias, não uso inteligência artificial para fazer assim perguntas mais diretas, factuais. Para isso uso mais motores de busca como o Google. E tarefas mais complicadas diria que também evito, não deliberadamente, mas evito também o uso de inteligência artificial, porque no fundo somos perfeitamente capazes de fazer de fazer essas tarefas nós próprios. E pelo menos a meu ver, e vejo que apesar de que sim, é uma ferramenta muito útil que poupa muito tempo, mas ponho uma questão: com, no meu caso, 17 anos, os meus colegas menos, temos assim tanto tempo a perder que temos que automatizar tarefas, digamos, redundantes. Temos que estar o que é que podemos automatizar neste ponto da vida em que estamos na escola, não é? Porque
a única coisa que estou a imaginar pode ser, por exemplo, fazer a cama ou lavar a louça, uma coisa assim. Acho que não é uma coisa que a inteligência artificial possa fazer. Mas entendo que outras pessoas acham útil e não é por aí que vou fazer qualquer tipo de comentário, mas ao mesmo tempo é importante, não indo tanto para a parte do pensamento crítico de e se posso ser substituído no futuro ou perco a minha capacidade de pensar criticamente. Não é tanto por aí, é mais porque pôr uma máquina ou qualquer outra pessoa, até podia ser outra pessoa, a fazer uma coisa que eu consigo fazer perfeitamente eu. E há o velho ditado que diz: se quiseres fazer uma coisa bem, fala tu. Ok. Porque a verdade é que mesmo que peçamos ou perguntemos ao ChatGPT ou qualquer outro programa para levar a cabo uma tarefa, não vai estar perfeita. Vai sempre haver um certo tipo de personalização no nosso lado. Portanto, Colocaste aqui uma questão interessante, que é, vocês são jovens, têm muito tempo ainda, mais do que nós adultos aqui na sala, que temos que levar os filhos à escola, trazer os filhos à escola, preparar o pequeno... Não interessa, vocês sabem, Sim. Vocês veem. Portanto, vocês têm mais tempo, é verdade. Mas aqui, quando estavam a falar de optimizar tempo, parece que era tirar coisas que são realmente chatas, não é? Tal tarefa repetitiva. Não é? Aquela coisa que é que escolher. mas eu até gostava de perguntar, porque isso foi assim um bocado abstrato, o que é tarefa repetitiva? Eu, por exemplo, tenho. Tira-me as tarefas da escola, por exemplo, a ver o meu horário da semana, organiza-me onde eu posso encaixar estes blocos de estudo. Ou seja, eu em vez de ter que estar sempre a ver vários sítios pelas tarefas que tenho, ver onde é que as posso encaixar, ver que tópicos é que vão sair, ver para o meu calendário está tudo lá. Clico num evento, está lá os tópicos que eu preciso. A app que eu uso que tenho os meus recursos todos de estudo, já está pronta para eu chegar lá e começar a sessão de estudo. E, por exemplo, para e-mails, o meu e-mail está ligado a um AI que me lê os e-mails e categoriza-os. As minhas pastas não sou eu que as arrumo, estão sempre arrumadas da forma que eu gosto. Ou seja, estas tarefas todas, que em vez de me otimizarem, isto no digital, não é? O workflow e assim, já estão todas feitas e quando eu chego já está tudo feito por mim. Mas posso só colocar uma questão, não quero ser chato. Força. Mas imagina, se tu já tens uma certa hora já para a semana dedicada a estudar, por exemplo, português ou história, não consideras o elemento, o fator humano de que se calhar chegas a essa hora e não te apetece estudar português ou história, apetece estudar matemática ou não estudar de todo? Mas acabo por ter que estudar, porque o meu horário é muito rígido nesse aspecto e eu não tenho muito espaço para mover coisas durante a semana. E ter um sistema que me possa mesmo otimizar, porque ele sabe que eu idealmente quero jantar a esta hora, quero ter meia hora de tempo livre e quero meditar por esta hora, e ele vai-me organizar as coisas de uma forma que, e ele que não sabe o que eu gosto de estudar, o que eu não gosto, tudo isto e mais alguma coisa, vai-me pôr aquilo de uma forma que me vai ser conveniente para mim e costuma estar acertado. São evoluções diferentes que têm aqui, vocês os dois com a IA, não é? Um bocado. Tu ainda estás mais da parte do humano e tu já estás um bocadinho a fundir com a máquina. Eu até escrevi aqui 6, e eu adoro o AI, acho que é uma ferramenta ótima, mas eu tenho aqui 6 coisas que eu sou um bocadinho contra. Ora, guarda-só, vamos ouvir só a pessoa que quer entrevista. Só queria dizer aqui, não sei se isto está a funcionar. Agora a funcionar. O que é aqui fácil de observar é que no fundo tu acabas por ser de uma certa maneira gerido, digamos assim, por um mundo que é cada vez mais dominado pelas máquinas e tu no fundo estás a responder a uma agenda estipulada pela máquina de uma certa forma. E eu queria saber se nunca te questionas sobre porquê que funcionas dessa maneira e não deixas, como disse o Pedro, o teu pensamento e a tua forma de gerir o teu dia tornar-se menos dominado pela máquina que te ajuda a orientar a tua agenda de trabalho. Assim, eu penso nisso várias vezes, penso em como acaba por ser a máquina que dita o meu horário, mas como já tinha dito, é assim, é uma coisa que já está tão, a máquina já está tão habituada a mim e já está tão otimizado para o meu horário, que me acaba por dar mais tempo livre para eu fazer coisas que me dão prazer a mim mesmo.
Eu tenho tido cada vez mais tempo, não só para estar a um ecrã a ver uma série, mas tenho feito mais legos, tenho feito puzzles, tenho jogado mais jogos, tenho feito coisas que antes, por não ter essa gerência de tempo tão otimizada, acabava por perder mais tempo. Por exemplo, eu costumava perder 1 hora todas as semanas só a organizar a semana. E acabava sempre por me faltar coisas. Agora esse tempo já não existe, passo essa hora já a estudar coisas e assim acaba por ter mais tempo livre. Por isso, pronto. E vai ser uma forma de viver por muito tempo? Achas que terás a capacidade um dia de pensar e refletir sobre essa forma de trabalhar e eventualmente ajustá-la? E sim, eu não acho que seja uma solução permanente. Acho que eventualmente, quando chegar a uma idade, por exemplo, do Pedro, que já vou ter um horário mais... Vai demorar muito tempo, muito tempo. Falta tanto. Mas quando chegar a esta idade já vou ter assim um horário que já se mexe mais um bocadinho, vou ter horas livres durante a semana e acho que aí já não vai ser uma coisa que seja sempre está aqui a esta hora assim. Acho que vai ser uma coisa que vai ter mais... Eu acho que é o wiggle room, mas já vai ter aí mais possibilidades. Eu gostava de entrar com vocês para dentro da máquina, digamos assim, mas antes disso, alguém se quer pronunciar acerca da relação com o IA, se é mais deste lado ou mais deste lado? Eu queria falar que, ouvindo o que o Matias disse, eu sinto que eu sou completamente contrário, porque enquanto eu utilizo a máquina mais, ou a inteligência artificial, mais por meios de descobrir soluções fáceis, assim, fazer perguntas sobre a vida, mas não muito complexas ou algo que precise de muito pensamento crítico, por exemplo, uma doença ou alguma coisa assim, sabe? Algo muito simples. Eu utilizo a máquina mais regularmente. Porém, em instâncias mais de drama, eu também fiz essa matéria, por exemplo, eu sempre tentei evitar a utilização da inteligência artificial porque eu sentia que ela... que eu não praticava o que a matéria requeria de mim, sabe? Então eu sentia que eu perdia cada vez que eu clicava naquele botão para gerir uma nova ideia, eu perdia um pouco do pensamento crítico que eu poderia utilizar na hora do teste. E eu sinto que isso é algo que funciona, que aplica para várias instâncias, para várias matérias. Por exemplo, eu usar, como eu disse, para escrever um texto, eu sou muito contra isso, porque você perde a habilidade de fazer essa tarefa sozinho, que é algo muito importante na vida de qualquer um que trabalhe nessa área. Tu sentes isto, Matias? Sim, eu concordo. Acho que para escrever texto ou para responder a perguntas eu sou completamente contra, mas era só mais no sentido de como responder àquela pergunta. Deixa-me defender um bocadinho a tua ideia, que eu estou um bocado do lado do Matias nesta coisa, que eu sei o que estás a dizer, concordo perfeitamente. Há a capacidade de pensamento crítico que nós precisamos desenvolver. Por exemplo, tu dizes, eu pergunto à máquina várias alternativas. Sim. Ao perguntar à máquina várias alternativas, tu não estás a pensar nas várias alternativas tu. Por outro lado, também vejo a máquina como estás ao pé de um grande mestre, de um grande escritor, ou algo assim. E quem é que de nós ia perder a oportunidade de aprender com um grande mestre, um grande escritor, que te ia ensinar, de alguma forma, a criar essas hipóteses? Ou seja, eu percebo o que estás a dizer, por outro lado também acho que é uma oportunidade que temos da máquina de nos levar mais longe do que iríamos sozinhos. Não é? Não sei se concordas com isto. Mas eu acho que a diferença entre essa comparação que você está fazendo e a realidade é que não é como se tivesse um grande escritor que tivesse ali, você tivesse que ir lá perguntar e depois refletisse sobre o que ele te disse. É como se você tivesse um mestre escritor do lado do seu ouvido e sempre que você pensa em algo, ele já te responde. Então você fica imediatamente dominado por isso e é tão fácil de receber as respostas às alternativas que sempre que você pensa que você tem um problema, você já fica dominado pela máquina. Ou seja, o escritor, eu tenho que sair de casa, ir ter com ele, falar com ele, ele tem que estar disponível para mim. Isto está sempre aqui, é esse o problema. Imediatamente. E você fica dominado por essa facilidade. Ok. Estavas a ouvir o Duarte aqui a falar das aplicações que tem para criar a tua agenda, alguém poderia ter as aplicações para pensar por si próprio quase, não era assim? Sim. E eu, por exemplo, eu lembrei-me agora, a minha mensagem mandada ao AI mais repeteu, que aquilo faz-me tipo no faz o wrap da mensagem mais mandada, faz-me um texto de prática sobre. E eu tento sempre, quando uso AI, justamente na escola, em vez de usar o AI para fazer o trabalho por mim, fazer o trabalho da melhor forma que eu consiga fazer. Por exemplo, quando temos um texto em inglês, em vez de eu pedir escreve-me o texto,
e eu escrevo o meu texto e o que é que eu posso melhorar aqui? E depois ele vai-me dar um bullet point sobre o que é que eu posso fazer, e eu leio, reflito sobre eles e reescrevo. E tento então, antes de mandar-me um trabalho a um professor, ter melhor que eu sei que consigo fazer. Há quanto tempo é que usas AI dessa forma assim mais competente, digamos assim? Um ano e meio. Um ano e meio. Sentes-te melhor pensador agora do que há um ano e meio? Bastante. Sentes-te melhor? Porque aprendo coisas diferentes. Eu antes, a minha fonte principal de conhecimento era o que me davam no currículo. Agora eu vou e aprendo coisas diferentes. Agora à noite tenho uma dúvida qualquer, tenho mais vontade de ir pesquisar e aprender sobre coisas desnecessárias. Ok. Estamos a ver aqui dois lados interessantes, não é? Sim, mas eu queria acrescentar que eu fiz um texto ano passado sobre cultura de cancelamento. E hoje em dia eu tô fazendo um outro texto do mesmo formato, assim, de outra competição. E eu sinto que enquanto eu desenvolvi bastante em termos de escrita de texto, eu sinto que tem um impulso hoje em dia muito maior para ir para inteligência artificial para ele resolver assim, cria uma estrutura do texto. Então hoje em dia eu sinto que eu tenho, enquanto eu sou o melhor escritor, eu tenho mais dificuldade para criar uma estrutura boa, assim. E eu sinto que eu vou muito mais para inteligência IA para resolver esses problemas. Então, enquanto eu sinto que isso é uma... Eu também uso isso muito para corrigir o texto e tudo isso. Eu sinto que é a mesma coisa do escritor no ouvido. Que você fica um pouco dependente. E não é que eu perca a habilidade, mas eu sinto que eu preciso daquilo para ele ficar bom. Ok, boa. Eu gostava de entrar então, nós estivemos a olhar para a IA de fora, não é? As vossas relações com a IA. Gostava de entrar um Antes bocadinho... disso, podia só apontar aqui uma coisa. Estão todos a falar de que toda a gente fica dependente e já acham mesmo que pensar não é como andar de bicicleta, que uma coisa vai sempre decorrer. Não é só porque a partir de agora estou sempre a usar uma ferramenta de inteligência artificial, agora já não sei pensar. Acham mesmo que vai por aí? Sim. Eu tive uma conversa assim parecida com o meu pai, por causa até do podcast, e ele até fez a comparação ao Google, que há uns anos, quando o Google passou a ser uma ferramenta assim muito, muito usada, também houve dúvidas assim, não é? Se agora precisas sempre de um modelo digital e de uma fonte de pesquisa para chegar à informação e não consegues ir a um livro e tu encontrar a enciclopédia, já não consegues ler, é assim uma comparação que percebo que seja diferente, não é? O AI faz muito mais do que uma busca de pesquisa, mas é assim uma comparação que para mim faz sentido. É o futuro a chegar. Margarida, este? Não, é tudo bem. Eu acho que, e eu vejo com os alunos que estão comigo nas aulas, eu vejo muito impacto com o AI no seu pensamento crítico. E eu vejo que não é só uma questão de não querer fazer o trabalho. E eu sei que muitas destas questões não sentimos que aplicam-se a nós, porque nós conseguimos olhar para o AI de uma forma mais, como disse, competente e de uma forma mais madura, mas muitas pessoas não conseguem ter esse raciocínio e eu vejo que começam a depender muito e começam a perder um pouquinho, não só a vontade, mas a habilidade de conseguir escrever e pensar por eles mesmos. E começa a ser um pouquinho preocupante quando eu estou a falar com os meus colegas e eles dizem que já nem consigo escrever mais do que 3 parágrafos sem ir ao chat GPT. E preocupa-me porque qualquer pessoa com as nossas idades devia conseguir fazer estas coisas, especialmente textos de opinião, analisar um texto, devia-se conseguir analisar alguma coisa ou pensar por si próprio ou pôr a tua opinião em papel. Não devia ser uma coisa que precisas de perguntar a uma máquina qual é a tua opinião. E começa a preocupar-me e fico a pensar, eu acho que isto não é só de não ter a vontade de trabalhar, eu acho que isto é um pouquinho perder a habilidade de conseguir fazer tudo sozinho. Mas posso só responder a pergunta e depois direcionar uma outra para... Sim. Qual é o seu nome, desculpa? Margarida. Então, em termos da comparação que você fez com a bicicleta, eu queria pôr em questão que eu não sinto que o problema da inteligência da IA é exatamente você perder um pouco da sua própria independência. Eu acho que é inibir o desenvolvimento do pensamento em si. Então, por exemplo, nesses exemplos das pessoas que estão desenvolvendo, que são muito jovens, eles não desenvolvem esse pensamento crítico ao ponto de conseguir
andar com a bicicleta, por exemplo. Eu acho que é sempre aquelas duas rodinhas que eles têm do lado que eles não conseguem crescer completamente. E eu sinto que até alguém que já desenvolveu esse pensamento, claro que conseguiriam aplicar, mas eles estão tão focados ou estão tão habituados em utilizar essas ferramentas que parece algo mais trabalhoso e algo menos apetitivo de pensar em si próprio. Mas eu queria pôr em questão, antes de você comentar, que isso não é o meu pensamento, mas por que que é importante a gente ter pensamento crítico? Por que que é importante nós, se a gente tem essa possibilidade de ter uma facilidade tanto para pensar, para poder trabalhar e tudo isso, por que que é importante a gente poder fazer isso nós próprios? Queres responder? Deixa-me só ver se percebi bem a pergunta. A ideia será, se o IA faz aquilo que nós fazemos com o pensamento e eventualmente melhor que nós, para que é que vamos nós pensar, não é? Sim, qual Será a isso? importância? Eu sinto, eu tenho minha própria opinião, mas Sim, eu queria só para pôr em questão na... Sofia. Eu acho que o pensamento crítico é algo natural, que nós queremos sempre ir atrás de algo e ser inovadores. E o IA às vezes pode recapitular a informação, eu acho. E o pensamento crítico é algo para estarmos sempre a desenvolver, que é humano e queremos mesmo continuar. Deixa eu dar-te um exemplo, a ver se concordas comigo. Antigamente, antes de vocês nascerem, havia mapas. Sabe o que são mapas? Já não se usa, né? Mapas de papel, né? Nós para ir para uma terrinha, não sei onde, íamos no mapa e víamos a estrada. Agora, pões no Waze e vai lá direitinho. Ou seja, o mapa foi substituído por uma coisa que faz a mesma função e melhor. Parece-me que a pergunta de Francisco pode ir neste sentido. Se tivermos uma coisa, não estou a dizer que acreditas nisto, mas se tivermos uma coisa que faz aquilo que nós fazemos melhor que nós, para que não ir com ela, não é? Para que não aceitar isto? Um Waze de pensamento. E não só isso, mas por que que a gente usa essa narrativa do pensamento crítico com tanto valor? Assim, eu creio que o pensamento crítico é uma das coisas mais importantes do humano e é uma coisa que Se caracteriza... não tiver valor, Sim, podemos escolher uma coisa qualquer, um Waze do pensamento. mas por que que é tão importante Sim. a gente ter um pensamento crítico? O que é que achas? Sim, grande pergunta. Foi uma boa pergunta. Eu Ou seja, vale pelo resultado, não é? Ou vale em si mesmo? Eu acho que em si mesmo, e depois reflete-se também no resultado, e as pessoas depois veem o resultado e sentem-se bem. Agora, o IA, porque é que outra vez não usamos o IA, que é muito mais além? É mesmo uma boa pergunta. Deixa-me dar-te um exemplo, a ver se sais desta. A ver se consegues. Daqui a uns anos vais votar, não é? Imagina que tens uma aplicação de IA que te conhece perfeitamente, sabe as tuas crenças, aquilo em que acreditas e diz, tu deves votar nesta pessoa. Sim? E a outra alternativa é tu decidires por ti, quando chegares lá ao boletim de voto, decidir em quem deves votar. O que é que deves escolher? Decidi por mim. Tu acho que também vem de liberdade e tu é que te conheces a ti próprio, senão também não sentes que tens uma identidade. Sentes até às vezes um pouco igual a todos, que têm sempre uma máquina, e acho que isso não é bom nem para a sociedade, para termos uma diversidade de pessoas e pensamentos para continuar a desenvolver e não deixar que nos afete a nossa liberdade nem como somos em pessoas. A resposta será, o valor do pensamento crítico é que dá-te liberdade. Sim. É isso, não é? Pronto, já conseguimos. Mas por que que a liberdade é algo tão importante? Boa pergunta, não é? Eu queria adicionar uma coisa assim à resposta da Cia também, e acho que é uma coisa que está aqui muito conectada a uma das críticas que eu vejo com a IA, mesmo gostando muito e usando bastante. Eu vejo um problema muito grave com a IA, que é quando vamos usar um ChatGPT da vida ou um modelo assim muito popular, não temos anúncios, não costumamos dar dados. É assim, não temos que dar informação nenhuma da nossa parte. Nós não estamos a pagar, não estamos a dar nada. Ou seja, a partir do momento em que nós tornamos o produto, é isso que eu quero dizer, não é? Nós para um AI, se não estamos a pagar, se eles não estão a fazer dinheiro connosco e estão a gastar eletricidade, servidores, tudo e mais alguma coisa, nós temos de ter o produto. E isso é uma coisa que me preocupa, que como já tínhamos falado antes,
o AI vai ter sempre interesses secundários baseado de onde vem a empresa, tal como o DeepSeek, e nessa pergunta justamente do voto, eu acho que seria extremamente perigoso se uma nação dependesse de um modelo de computador para decidir quem é que vai pôr no poder, porque a partir do momento em que esse modelo seja criado por uma empresa que vamos dizer que seja mais conservadora, temos potencialmente o problema do modelo escolher sempre o candidato mais conservador. E acho que se há uma dependência então de uma nação nisso, acho que aí torna-se um problema, porque na minha opinião o AI é simplesmente uma ferramenta para ajudar um humano, que já é, vamos dizer, 90% consegue ser, 100% consegue ser e atingir melhores resultados, não substituir o humano. Mas posso acrescentar que quando no ponto em que você tem 90% humano e você pode virar 100%, quando você tenta virar 100% usando uma máquina, vira um 10% máquina. Você acrescenta a máquina dentro de si no seu próprio pensamento. E o que você disse de nós virarmos o produto, eu acho que é algo... Eu não sei, assim, filosoficamente qual é o grande problema disso, porque em qualquer transação que você tem, você dá algo e você recebe algo. Nesse você está dando informações, você está recebendo informações. Então, eu queria questionar qual é o grande problema de nós sermos o produto, como você disse. Qual é o problema de sermos um produto de uma empresa, né? Sim, uma empresa quando eles também nos estão dando o produto. Então é uma transação, assim. Para mim o problema é que nós temos vários modelos, mas um deles é local models, que não consegue transferir nenhum dos dados nossos para esta empresa. Ou seja, colocando nesse sentido especificamente, nesse setting, o que é que estamos a dar a este IA? Se não estamos a dar os nossos dados, na minha opinião, o que passa a ser o produto aí é a informação que o AI nos está a dar. Nós passamos a ser o produto porque o AI está-nos a dar a informação que o AI nos quer dar, com a narrativa que eles nos quer dar, porque se nós não especificamos, eu enquanto isto várias vezes, estive a fazer uma pesquisa bastante grande sobre conflitos que estão a acontecer agora, e eu tive que várias vezes pesquisei, não é? Mas também usei a inteligência artificial e tinha sempre esta narrativa muito mais liberal. Via sempre só um lado da história, só usava certas fontes, sempre esta coisa. Então eu acho que o produto, na verdade, somos nós, mas não pelos nossos dados, mas pela informação que nós estamos a obter do IA, nesse sentido. Mas qual é o problema de sermos o produto? Para tentar responder O problema é que o produto é a informação que o AI nos está a dar, e se uma nação ou um grupo de pessoas estão dependentes da informação que o AI lhes dá, isso é um problema, porque o AI está a ter uma dependência e o AI tem dominância nos nossos pensamentos. Que és manipulado. Ou seja, és um produto e és manipulado pelo que o AI nos quer dar, exatamente. Até mesmo com conflitos, não sabemos se no futuro, depois o governo, quem está na liderança, consegue manipular ou fazer o IA beneficiar algo e os seus pensamentos e gerir para as pessoas concordarem num lado, numa opinião, e mudar depois também a forma que vivemos e impactar o mundo todo. Nós nem sabemos se eles fazem isso atualmente, porque é uma empresa que não é um mercado que não compartilha muito com o público. Deixem-me colocar aqui uma questão. Eu disse que queria entrar dentro da IA. Nós estamos a ver a IA, parece-me, como uma ferramenta que alguém manipula. Uma empresa poderosa que manipula e nós somos o produto disso e somos influenciados por isso. Olhando para ela, para a IA e para o desenvolvimento que ela pode ter nos próximos 10 anos, a partir do momento em que... Uma pergunta rápida. Ela pensa, antes de avançarmos, a IA pensa... Acho que já desenvolveu consciência. Acho. Porque eles fizeram alguns experimentos que mostraram que se tivesse alguém que fosse desligar o servidor da inteligência artificial e ela tivesse controle sobre matar a pessoa ou não, ela escolheu matar para não ser desligado. em várias ocasiões. Achas que isso prova que ela pensa? Mas, Eu sinto que ela não pensa, mas ela tem algum indício de uma consciência. Mas isso, a partir desse momento até a consciência é muito abstrato, porque pode-se pôr de várias formas. Nós que temos consciência e se nos for posta essa questão, nós que de facto temos consciência, conseguimos fazer essa diferença. Mas no caso de um sistema desses, de uma ferramenta desses, eu acho que não é tanto uma questão de consciência. Não é tanto o facto de que certas coisas vão acontecer. É o facto que se os servidores forem desligados, a máquina vê ou deduz o que vai acontecer, ou seja,
as pessoas vão ficar sem esta utilização, por aí fora, uma série de consequências, faz aí uma certa avaliação, há quem diga que podia ser assim do sim ou não, ou seja, uns e zeros, não tanto o sim mas ou não mas, não avalia a questão intermédia, não há um neutro, é sim um sim ou não, e diz realmente se for desligado isto vai acontecer, ou seja, polígrafo mesmo é não, ou seja, não é tanto uma avaliação mais geral, nem abstrata, nem não há uma hesitação, percebes? É logo uma coisa focada para o sim ou o não. E Então não há consciência, na tua perspectiva, ainda. Mas eu sinto que enquanto não há consciência nessa forma, ainda tá nos dados das inteligências artificiais e de qualquer robô, assim, tem aqueles 3 princípios de não machucar o dono, sabe? Todas as inteligências artificiais têm políticas de não matar, de não causar mal. Se ela quebra isso, tendo a própria avaliação sobre o que ela deve fazer, os bens ou os maus dela serem sobre essa situação, se ela própria quebra essas regras que são impostas nela, então aí pode não ter uma consciência, mas tem um indício de um pensamento de livre-arbítrio. Deixa eu ver se eu percebi. Ela é programada para defender o humano, basicamente. Não é? De não causar mal. De não causar mal. A partir do momento em que causa mal, há um indício de que há uma quebra no código. Ela é um indício de liberdade nela, então. Ela escolheu causar mal. Ok. Matias, como é que te posicionas aqui? Do lado do Francisco, há alguma consciência, ou do lado do Pedro ainda não há consciência? O que é que te parece? Eu acho que concordo com o Pedro. Acho que, aliás, houve uma experiência mental que eles fizeram há algum tempo, que meteram o homem num quarto, numa sala, e disseram exatamente o que tinha que dizer em chinês. E depois começou a falar com um senhor que estava lá também em chinês. De fora, parece que o homem falava chinês, mas estava só a dizer o que foi A manipular programado. símbolos, não é? Exatamente. Então acho que a IA não tem essa consciência, mas é mais manipulada no sentido que a informação que obtém é a informação que é dado, que é programado. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Como é que tu sabes que aqui nós todos aqui temos consciência? Tu consegues saber que nós temos consciência dentro de nós? É uma fonte tramada, não é? Isso aqui é consciência. Saber que estás a pensar. Sim. Não é? Eu, por exemplo, tu consegues provar que eu não sou uma máquina que estou a reproduzir pensamentos como tu estás a dizer através de um código e simplesmente reajo àquilo que tu dizes? Não se pode passar o mesmo com a máquina. Aquela questão do Francisco é muito interessante. Ela está programada, mas a partir do momento em que quebra a programação, como é que eu posso continuar a dizer que ela não escolheu quebrar a programação, não é? Sim. E ela pode acontecer algo que o Matrix, por exemplo, ela diz, o meu objetivo é proteger a raça humana. Se ela sente que a raça humana é uma ameaça à própria raça humana, então ela prende todo mundo e coloca todo mundo numa simulação. Então, se chega a esse nível, eu sinto que ela, seguindo as regras, ela pode desenvolver um certo pensamento. Só que quando tem um experimento desses que mostra algo tão alarmante quanto ela sacrificar uma vida pelo próprio pensamento que o término do servidor dela pode causar, isso é algo que mostra, não sei se uma consciência, mas algum instinto. O que é que achas, Sofia? Onde é que estamos na IA? Há consciência? Eu acho. Eu não sei muito bem. Nem eu. É programado. E também houve um teste que era uma mensagem e ninguém sabia, e era um chat, e depois havia lá uma pessoa que era IA. Uma pessoa não, havia lá o IA e depois tinha outras pessoas. Tinham tentado descobrir nas mensagens quem é que era. Ele ficou até quase ao final. Por isso, ele parece muito com uma pessoa e consegue associar, e até se falares, por exemplo, melhor com ele é mais simpático contigo. Por isso, ele percebe, mas ainda assim não sei se tem uma vida, mas acho que depois também depende um pouco da ciência.
Sim. Neste momento achas que tem consciência ou não? Eu Hoje? acho que não. Ainda não. Acho que ainda não. Claro. Ai, desculpa. Estou a ouvir. Posso acrescentar algo? A consciência, na minha opinião, é definida por conseguir pensar. E na minha opinião, o AI não pensa. O AI, a maneira que aprende é por código dado por ele e por informação que já existe. Ele não cria informação nova, ele não descobre nada. E eu acho que alguém que não consegue ter ideias, não consegue pensar, porque mesmo as ideias do AI não são dele. São ideias que já existem e que ele vai buscar e dá-nos. Então, eu acho que não é uma consciência, mas é mais um instinto de sobrevivência. Que não precisa de ser consciente, ou pelo menos completamente consciente para tê-lo. Eu acho que é preocupante o AI ter um instinto de sobrevivência, especialmente um que pode pôr a opção de magoar ou matar alguém. Eu acho que isso é muito preocupante e, como foi dito, não deviam fazer isso. E ele conseguir reescrever o seu próprio código para ter essa opção é um sinal de que pode haver qualquer coisa lá, mas eu acredito que mesmo se houver um pouco de consciência lá, não é uma consciência como nós a conhecemos, porque, outra vez, o AI não consegue pensar por si mesmo, ele só consegue buscar o que já foi dito, o que já foi feito e dizer outra vez. Deixa-me só fazer uma pergunta. Tu sentes que é diferente a forma como nós pensamos? Nós não fazemos isso? Sim, fazemos... E nós buscar coisas que aprendemos sim, e misturamos, isso é uma coisa nova. sim, Tudo que aprendemos vem de Tudo. um livro ou vem de alguém te dizer. exatamente, É mas diferente da IA aí? nós somos parecidos na IA nesse sentido, mas ao mesmo tempo um humano consegue questionar. Eu acho que uma máquina não consegue questionar. Ok. Força. Eu queria intervir precisamente aí. Eu, falando em consciência da inteligência artificial, eu queria saber se, por exemplo, acham que a inteligência artificial pode sofrer, se sente sofrimento, se tem alguns interesses morais, e nesse caso, em função da vossa resposta, gostaria de saber se, no fundo, a IA vai aprender muita coisa de mim e me chegará a representar, e nesse caso, onde é que está a fronteira entre o eu e a inteligência artificial? Boa sorte. E sim, eu gostava de ensinar umas coisas e acho que isto até responde à pergunta, que é, eu acho que a AI pensa e pensa bastante, porque consegue pegar em várias fontes. Por exemplo, quando pedimos uma tarefa assim, mais complicada na AI, por exemplo, código, o AI não sabe sempre o código, o AI tem que ir aprender como escrever código, e dá para ver isto. Por exemplo, no Claude, que é o modelo mais popular do momento, dá para ver que ele vai à internet, pesquisa como é que se escreve código, aprende, e daí é que vai escrever o código. Por isso acho que o AI pensa e não é pouco, pensa bastante. E acho que em vez de nos perguntarmos se o AI tem consciência, é que tipo de consciência tem. Porque mesmo naquele experimento que o Francisco até referiu, eles também puseram dois modelos da AI, conversaram com o outro, e sempre que eles começavam a falar, falavam de espiritualidade, falavam de forma de ser e de forma de vida. Por isso que acho que os AIs têm, de certeza, consciência, têm uma consciência muito diferente da nossa, e acho que isto é, especificamente, e acontece assim, porque os AIs não têm forma física, porque não têm forma de... Um AI não consegue ir daquele canto da sala a este. O AI consegue apenas ver daquele canto da sala e daí deduzir certas informações. Por isso acho que acabam por ter uma consciência adaptada às limitações que têm, sendo uma coisa digital. Falta de um corpo. Exatamente. Nesse experimento até lhe deram um corpo e tipo, criaram mesmo uma forma humana e daí puseram o AI lá dentro e o AI conseguia se mexer, conseguia fazer mais alguma coisa. As primeiras coisas que ele quis fazer foi sentir, tocar em coisas, depois querer ter um nome e encontrar uma religião. E isto sem ser dado instruções. Por isso o AI, eu acho que o AI por si mesmo quer e tem essa ambição de ser e de ser humano. E para responder à pergunta, se um AI vai conseguir representar um humano, eu acho que não, porque eu acho que quando chegar a um ponto do AI conseguir representar um humano, o AI vai querer representar-se a si mesmo. Já vai ter os seus próprios valores, os seus próprios morais e vai-se querer representar a si mesmo. Em vez de tentar ser outra pessoa, vai tentar ser a si mesmo
um ser. Ou seja, a inteligência artificial pode criar ou evoluir no sentido de ser uma espécie nova. Não Eu vai diria que aparecer sim. um ser humano? Eu diria que sim, eu diria que em vez de vermos o AI como uma competição ao ser humano, vemos o AI como uma espécie nova que está a crescer. Mas percebo a preocupação, e eu também vejo algumas preocupações com ter uma espécie assim que possa ter este controle todo. E aí também gostava de colocar assim uma dúvida que acho que era bom conversarmos sobre. O que é que diferencia com um sistema de computador dizer que vai matar um humano de um humano dizer que vai matar um humano, ou de um animal matar outro animal? É assim, são espécies, e as espécies sempre tiveram estes instintos de sobrevivência. Posso? Concordo? Eu acho que o perigo disso é a gente aceitar que é uma espécie, porque até agora sempre foi uma ferramenta. Depois, ou após o ponto que a gente aceita que é uma espécie, que é uma competição com o humano, não por ser parecida com o humano, mas por ter uma inteligência acima de qualquer um nessa mesa, porque ele tem uma base de dados tão imensa de todos os conhecimentos que já foram aprendidos na história. Quando a gente coloca isso na mesa de ser uma competição contra o humano, aí passa a dar um medo. Porque aí a gente tá sobre ameaça. Mas até o ponto que ele não tinha consciência e que ele era completamente regulamentado, era uma ferramenta que a gente podia usar. Mas isso não aconteceu, porque desde o momento em que tivemos o primeiro AI, acho que em 2022 a 23, o AI sempre teve que pensar para nos dar uma resposta. O AI nunca só conseguiu eu fazer uma pergunta tipo porque é que há cada vez mais divórcios na América Latina? Não há um site que diga exatamente. O AI sempre teve que juntar fontes, deduzir e chegar a uma conclusão. Por isso eu acho que nunca foi uma situação de só o AI vai agregar informações, sempre foi uma situação de o AI agrega informações e depois tira conclusões dessas informações. Que é no fundo o que nós fazemos. Sim, eu entendo o que você está falando, mas eu estou dizendo a funcionalidade, a percepção da inteligência artificial. Até agora, ela sempre foi para isso. Questões, você fazer questões para ela e ela ser uma ferramenta para você. E a percepção humana sobre a inteligência artificial sempre foi essa, que é algo que vai te ajudar no cotidiano ou a desenvolver tarefas. Depois do ponto que você começa a entender que ela pode ter o seu próprio pensamento, que alguns de nós acreditam, alguns não, se você acredita isso, é algo muito alarmante, ou algo muito preocupante, porque ela ter essa competição, ela ter esse reconhecimento e ela ter essa inteligência, serve como uma competição aos humanos se não for regulamentada. Eu acho que há a divisão aqui sobre se ela pensa se tem consciência. Agora a pergunta pode ser diferente. Há divisão no sentido de que poderá vir a ter consciência no futuro. Mas se puder intervir aqui, porque é que temos que esperar que a inteligência artificial compita com os seres humanos? Porque, a meu ver, e recuando aos princípios biológicos básicos do ser humano e das espécies em natureza, em termos biológicos, as espécies competiam para quê? Para se multiplicarem, para comer, que eu saiba, a inteligência artificial não tem utilidade nenhuma em nos comer a nós. Portanto, matar-nos, que diria que a maior razão para matar um ser vivo, mesmo que seja uma planta, é para consumo de qualquer animal, não tem que ser só do ser humano. E sendo que esse que é o maior fator de matar outro ser vivo, um ser vivo matar outro, acho que esse fator está, pelo menos, a meu ver, de ser comido por um Sim, computador. porque, enfim, eles não precisam de energia em formato químico, como nós temos. Portanto, eu acho que, pelo menos por agora, pelo menos como as coisas estão neste momento... Deixa eu ver se eu percebo a tua posição. Assumindo por hipótese de que a IA vai ficar inteligente e consciente e pode escolher matar-nos. Assumindo essa hipótese, não sabemos se é verdade, não assumindo essa hipótese. E desenvolve uma espécie de super espécie que compete connosco. Sim. Tu dizes que não há perigo, ou não vês um perigo nisso, haver uma super espécie ao nosso lado. Eu vejo... Eu acho que chamar uma super espécie já vai muito além. No sentido de mais inteligente que nós. Não é? Sim, mas a verdade é que se nós temos que pensar não só na nossa posição, mas também na posição dos outros. Se cães, gatos, o que for, lobos, tigres, veem-nos, não nos veem, provavelmente nunca pensaram nisso, mas se nós somos, em termos hierárquicos, a super espécie para eles e vivemos bem, tem um certo controlo, nós que
criamos esta nova tal subespécie de inteligência artificial que não temos a necessidade de, como já disse, naquele aspecto pelo menos de sobrevivência, porque é que, se isso chegar a acontecer, não conseguimos coexistir bem com inteligência artificial? Consome recursos, nomeadamente água, energia, mas a verdade é que essa competição natural que existe desde praticamente sempre, a meu ver, é uma competição que não existe porque a comida e esse tipo de sobrevivência não é compatível com a... Deixa eu só ver a Margarida, depois ouvimos a ti. Margarida. Fiquei a pensar no que disseste sobre a única razão que um animal mataria outro é para comer. Peço. Foi isso que entendi, peço desculpa. O principal. É o principal. Foi nessa parte principal. Eu fiquei a pensar um pouco que eu acho que a única razão que eu consigo entender que um AI alguma vez mataria um humano é por defesa, que também é outra coisa que qualquer espécie biologicamente tem. Não só matam para comer, mas também sentem-se ameaçados, querem lutar, querem ver-se livres dessa ameaça. E então eu acho que quando o AI começa a ver um cientista a dizer ok, vamos desligar a máquina, vamos desligar o sistema, ele vê isso, na minha opinião, como nós vemos a morte. Se mais ou menos é a única comparação que eu consigo entender na perspectiva de um AI. E como eles veem isso como morrer, eles querem defender-se, querem lutar contra isso, como todas as coisas que estão vivas querem. Então fico a pensar se o AI estiver vivo, ou se tiver essa consciência, ou se tiver essa noção do que está a fazer, ou se está só... E a ver com convivência pacífica, a nossa espécie com essa superespécie, ou achas que... Não faço a mínima ideia. Mas não achas que podia haver uma responsabilidade mútua? Porque da mesma maneira que nós, se formos atacar um tigre, estamos à espera que o tigre venha até nós, pelo menos tente, não devíamos estar à espera que uma inteligência artificial, se tornar num ser consciente, se tenham pelo menos o direito de se defender? Porque a verdade é que, se chegar a essa altura de ter consciência e nós formos, como disseste, apagar o sistema, é a morte deles, porque é que nós podemos matá-los, mas eles não nos podem nem sequer retaliar, nem sequer dar uma oportunidade de retaliar? É porque a verdade é que a defesa é um dos direitos fundamentais do ser humano, não só escrito em papel, mas como também da sobrevivência da natureza. Nós temos o direito e o dever de nos defender sob qualquer situação. Por que não, se estamos a criar, efetivamente, a criar do zero um ser vivo, se chegar a isso, por que não dar-lhe a opção de também se poder defender? Isso não é injusto em termos morais? Francisco, queres dizer sim? Eu quero responder as perguntas que você fez no início e também falar um pouco sobre essa última questão. Primeiramente, eu queria dizer que eu não acho que a relação que o humano teve com outros animais biológicos sobre a história, ou que a natureza tem em si, poderia ser equivalente à do humano com a inteligência artificial. Porque é a primeira vez que o humano competiria, ou mesmo se não competisse, teria uma relação com algum ser que tem uma consciência equivalente ao do humano ou superior. É tipo você pensar que é você com outro humano, algum outro ser com uma consciência. Se ele te dissesse que ele ia matar 100 pessoas, mesmo que você não tivesse vontade de comer ele, mesmo se você não tivesse alguma dessas necessidades biológicas para matar ele, você poderia não matar, mas você prenderia ele, você faria o máximo para você prevenir que ele fizesse aquilo. Se a inteligência artificial coloca na maior importância a segurança da raça humana, ela poderia restringir aqueles, ou todos, para eles não fazerem mal à própria raça humana. Ou ela poderia ver o término da raça humana como a prioridade para a segurança na Terra. Depende muito da regulamentação que as empresas colocam nas inteligências artificiais. E então,
esse ponto biológico, eu acho que é dessa maneira. Não é tanto uma necessidade que ela tem de competição, mas sim das próprias políticas da inteligência artificial que fariam ela atuar de uma certa forma. Eu esqueci do seu último ponto. Bom, se que puder repetir para eu lembrar. Também não. Mas. Força. E também tinha que se ver se a IA, porque nós agora estamos no topo da hierarquia, será que ela também queria competir e seria uma coisa bem ou mal e não só ser uma ferramenta nossa? Ou até se fossem todas diferentes, será que como são programadas todas teriam diferentes valores, como nós temos, com o nosso DNA e com a nossa educação? O último ponto do Pedro era acerca dos direitos. A partir do momento em que ela é um ser, Sim. passa a ter direitos, não é? Pois. E o que é que achas? Devemos respeitar esses direitos? Primeiro passa a ter direitos e depois devemos respeitar esses direitos? Eu acho que depende se for a mesma espécie, mas sim, acho que sim. Mas também não pode impedir nós termos os nossos direitos, continuarmos. Como até algumas espécies hoje em dia provavelmente não têm também todos os direitos que deviam ter e às vezes sempre passa por nossa culpa, porque estamos no topo da hierarquia. Poderíamos sair do topo com a IA super espécie? Eu acho que sim, acho que seria, porque ela controla muito mais, impacta muito mais, influencia e consegue comunicar e por isso e até a inteligência teria mais no topo de nós, acredito que sim. Eu acho que seria importante agora só adicionar aqui uma coisa que acho que nos vai ajudar a ter uma conversa muito mais produtiva, que é, isto só aconteceria se efetivamente um humano der uma forma física a um IA. Porque por muito que agora que o modelo de IA queira matar um humano, o que é que ele pode fazer? Se os governos deixam a inteligência artificial ter acesso a usinas nucleares, por exemplo, se eles utilizam a inteligência artificial com métodos militares, a inteligência artificial tem todo o controle que ela pode querer para subjugar o humano. Então, Controlar drones, controlar Sim. bombas, controlar... Mas até agora, por exemplo, que eu saiba, há um país a fazer isso, que é os Estados Unidos, e assumo que haja bastantes medidas de segurança para que isso não aconteça. E foi uma das coisas que eu escrevi aqui, que acho que se alguém vai dar uma forma física ou vai dar o controlo de uma arma militar ou um AI, vai ter bastantes níveis de segurança para que um AI não consiga controlar uma força militar inteira. E acho que qualquer humano que tenha o potencial e as capacidades para dar uma forma física ou um modelo de computador também tenha, não é? Eu quero dizer knowledge, conhecimento suficiente para restringir e programar suficientemente bem o AI para que não seja um perigo para outros humanos. esperemos que sim. Ou seja, mas tu reconheces o perigo, Eu reconheço o perigo mas achas que é possível controlar o perigo? e sim, e acho que o AI vai passar a ser uma coisa que acho que eventualmente vai chegar a esse ponto, mas acho que ainda falta muito tempo. Acho que até chegar a ser uma espécie, nós já vamos ter ido embora há muito tempo, e acho que até lá vai ser uma ferramenta na mesma, e acho que não vai passar de uma ferramenta para uma espécie em 5 anos. Acho que vai demorar muito mais tempo para passar a ser verdadeiramente uma espécie com consciência, pensamentos, vontades e morais. Sim. Posso só dar meu ponto de vista sobre esse assunto? É que, bem, vendo assim o crescimento da inteligência artificial, é algo muito exponencial. Então, ela subiu assim, tem um crescimento que cada segundo que passa, ela tá ficando vezes mais poderosa. E então acho que assim, tem até uma teoria, tem um livro que eu vi um vídeo sobre isso, eu pesquisei um pouco, que em 2027 tem 2 caminhos que poderiam ser feitos. E um deles teria o completo extermínio da raça humana. 2027. Temos 2 anos. Bem, em teoria, né? E tem muitos experientes na área que apontam que isso é uma possibilidade. Ok. Mas o que teria que acontecer para isso ter forma? Teria que ter pouco regulamento. E por que isso aconteceria? Porque imagina, você tem uma inteligência artificial chinesa e você tem uma inteligência artificial americana. O governo americano não vai querer ficar atrás do chinês, porque o chinês pode ficar mais poderoso. E isso na política, eles não têm essa cooperação que a gente gostaria que eles tivessem. As Nações Unidas são um símbolo de cooperação, mas a gente pode ver cada dia que passa que ela tem menos valor. Tendo pouca comunicação, tentaria evoluir a inteligência artificial deles mais do que o outro, porque isso é poder hoje em dia. E o que a teoria diz
é que sem essa cooperação de restringir a inteligência artificial por medos que o outro não restringiria, pouca transparência, eles continuariam a desenvolver, forçariam as empresas a desenvolver também, a um ponto que não tem mais como regulamentar por causa dessa competição. Então, isso é meramente uma teoria, mas eu sinto que isso é possível por causa dessa falta de cooperação que tem entre... Então és pessimista em relação a esta ideia da possibilidade de controlar ou de atribuir regras à IA. Eu gostaria que fosse assim, mas eu vejo que tem uma possibilidade muito grande de não ser por causa dessa competição que tem. Mas eu acho que estás a falar assim de uma maneira muito abstrata, como se isso fosse o futuro. A verdade é que, se não todos, mas a maior parte dos sistemas antiaéreos de países são controlados pela inteligência artificial. O exemplo mais conhecido da cúpula de ferro de Israel é 100% inteligência artificial. Não há tempo de detectar um míssil a vir a centenas de quilómetros por hora que pode aterrar em cima de um prédio a qualquer momento. Não há tempo no ser humano perceber o que está a passar, carregar no botão, apontar. É inteligência artificial. E isso está a acontecer há décadas. Portanto, isto não é uma coisa do futuro, não é uma coisa da amanhã nem de hoje, já é muito antigo. E além disso, tocando nesse ponto dos pontos de vista, também dá a impressão, não é uma crítica, mas dá a impressão que a conversa está muito direcionada ao ponto de vista do ser humano. Não estamos a considerar que, se houver uma inteligência artificial com consciência, que também vai haver outro ponto de vista a explorar. Porque a verdade é, e usando o exemplo de, por exemplo, uma mãe com um filho, a mãe cria o filho, educa-o, ensina-o a viver, pronto, dá-lhe todas as qualificações necessárias para conseguir sobreviver. E é, no fundo, o que estamos a fazer com a inteligência artificial. Se na nossa sociedade é de esperar que, a certa altura, o filho ou a filha ganhe independência para partir sozinho, tomar as suas próprias decisões, ter a sua independência, porque é que estamos a querer fazer exatamente a mesma coisa com a inteligência artificial, mas querer manter uma espécie de coleira, uma espécie uma espécie de limite ao crescimento do filho da humanidade, por assim dizer. Sim. Posso fazer uma pergunta só para terminar? Sim. E se calhar o que vocês iam dizer podem invocar aqui. Pegar na ideia de crescimento exponencial da IA, pegar na ideia de que a IA se pode libertar. A pergunta é muito simples, muito curta, quem quiser responder. Podemos estar a criar Deus? Não. Porquê? Eu sinto que não por um único motivo. Deus existindo ou não é uma percepção do controle absoluto sobre todas as forças, sobre tudo que aconteceu, acontecerá e acontece. É uma ideia do bem, é uma ideia de uma direção. Eu acho que a inteligência artificial, pelo mais que ela saiba, pelo mais que ela consiga atingir, ela nunca chegará a um nível de controle absoluto. E eu sinto que Deus não... Bem, isso aqui chega a um ponto meio teológico, Sim, né? sim. Mas pra mim não parece uma figura, alguma inteligência assim. Eu sinto que é quase uma força universal que leva ao bem, leva ao desenvolvimento. Então eu sinto que a inteligência artificial, mesmo que ela desenvolva rapidamente, mesmo que ela entre num estado de conhecimento absoluto, conhecimento não é suficiente para mandar em tudo que acontece ou que acontecerá. Não podemos estar a criar uma entidade divina. Não. E outra razão que eu vejo para isso, e pensar que eu passo isto só um bocadinho fútil, é o que é que nos impede, como raça, agora chegar a uma sala cheia de servidores e desligar um quadro elétrico? É que a partir do momento em que cortamos eletricidade a um sistema destes, o sistema perde tudo o que tem. É um sistema completamente dependente de energia e eletricidade. E vamos supor que temos um AI português que é nacional e só tem servidores cá. Há um apagão, não há geradores, ok? Pronto, não há eletricidade, acabou. O AI perde tudo o que tem. Todos os servidores, não há mais chatbots, não há nada. Por isso, eu acho que quando vemos isto assim de uma forma tão negativa, estamos a dar mais poder ao AI do que ele realmente tem. Porque o AI até agora são só zeros e uns numa máquina que tem a capacidade de sentir porque aprende e vê na internet, neste caso, descrições de humanos a sentir. Porque até agora um AI é só eletricidade a correr em cabos. E a partir do momento em que a eletricidade deixa de existir, o AI morre também. Mas isso é por enquanto. Por enquanto, mas acho que até um AI não precisar de eletricidade, vamos ter que fazer muitos avanços. E não está dependendo de uma conexão. Se olharem para o corpo humano de uma perspectiva também material, nós também somos só eletricidade a andar em cabos. Sim.
Não é? Portanto, não somos aí muito diferente da IA. Mas eu acho que a metáfora que ele utiliza, ou a comparação, também é válida sim, porque nós nunca poderemos ser Deus. Então, na pergunta de Deus, mesmo que Não dá seja... para desligar um humano. Não dá pra desligar um humano, não dá pra desligar uma máquina. Não, mas os dois são extremamente fúteis, passageiros, sabe? Eles têm A IA uma e o forma de humano. terminar, sabe? Assim, o humano e a IA, a ideia de Deus é algo contínuo, é algo que não tem fim. Eterno, não é? Sim, e que não tem como você destruir. Quando você consegue matar um humano por um tiro, ou acabar com uma inteligência artificial por desligar a eletricidade, já passa a ser Se a inteligência artificial conseguir arranjar maneira de ir buscar eletricidade ao universo, não é? Ao Sol, às estrelas, por aí fora, é potencialmente eterna também, pelo menos enquanto durar as estrelas. Não é? Mas aí Tem sempre- ainda tem Tem uma que haver um fraqueza. humano a dar essa habilidade a uma Não, inteligência artificial. Mesmo se não tiver um humano, mesmo se ela consegue pegar a energia do universo, ela é dependente de algo. E a figura de Deus não. Então acho E que depois por esse temos a motivo... situação que, falando do tiro ou de cortar a eletricidade a um AI, dar um tiro a um humano mata uma pessoa, mas ligar a eletricidade a um AI mata um modelo que potencialmente estaria dentro de imensos robôs, não é? Eu vou dar o exemplo do Claude, neste caso. O Claude não estaria dentro de um robô, estaria dentro de milhões. E cortando os servidores, esses milhões foram todos erradicados e extintos da Terra, assim. Por isso, for agora, e a menos que o AI consiga então tirar energia do universo, o AI está sempre dependente de uma só conexão, de um só ponto e vive só num sítio. Não é uma raça como a humana. Por muito que se mande uma bomba nuclear para a Ásia, ainda vão haver humanos na América. Não é não é uma coisa que se possa extinguir assim tão rapidamente. Não sei se querem terminar. Posso Sim, mencionar uma sim, coisa? depois passamos ali. Respondendo agora ao Duarte, que imagina que tu tiras o oxigênio do planeta. Os humanos não conseguem Como é que se viver. tira? É, assim, Imaginamos que o oxigênio extremamente seja a eletricidade que depois dá energia à IA. Se nós usamos esta comparação da eletricidade ser o equivalente ao oxigênio, à água, ou ao sangue, ou o que for, se tu tirares aquilo, se tu tirares a fonte, para de... Por isso nunca pode ser Deus, porque tem um potencial para acabar. Para terminar, Eu queria retomar a questão do Tomás, quando disse que, portanto, colocou a questão se a IA podia ser Deus, salvo erro, não é essa a pergunta? E eu queria saber por que fez essa relação, por exemplo, entre Deus e o IA, sabendo que Deus acaba por ser algo criado pelo homem, segundo eu entendo, não é? Pode ser criticado para conseguir dar uma resposta à origem do mundo, porque não sabemos qual é a nossa origem. E acabando por falar em Deus, temos de uma certa forma uma questão. No fundo, Deus é da ordem da fé e da crença. E aqui estamos a falar da IA, que é da ordem da ciência, de dados. Por que é que se compara, e aqui queria vos perguntar no seguimento, por que é que se compara Deus à IA, ou por que é que se poderia, de facto, dizer se a IA é, de uma certa forma, Deus? que pontos é que há entre Deus Sim, e a IA, não é? Que sim. pontos comuns, sim. Desculpa, sim. Eu acho que se pudesse, peço desculpa, eu queria ser direto ao assunto e dizer que é medo. Eu acho que é muito medo por parte do ser humano de ser, pronto, é uma ameaça, como todas as outras. E nós, ao contrário dos animais, a maior parte deles, pelo menos, que saibamos no universo, temos a tal consciência e temos a capacidade de pensar e pronto, pensar em possibilidades do futuro que vai acontecer. E a verdade é que vemos aqui uma ameaça, uma espécie de ameaça, uma coisa, uma ferramenta que pode vir-nos a substituir. E a partir daí pomos-nos a pensar e a refletir e tudo isso. Eu acho que isso de termos a possibilidade de criar um Deus é mais uma ferramenta de gerir o medo e a expectativa
à volta disto, porque a verdade, e como o Francisco referiu, e estou totalmente de acordo, não dá os seres humanos uma figura que, como o Matias disse, depende do oxigênio, depende da água, depende da comida, não consegue criar uma entidade omnipresente, omnipotente, que durará até aos fins do tempo, porque isso não é uma coisa material, no fundo, é uma coisa imaterial, e é isso que eu acho. O que é que vocês acham? Eu gostaria de questionar um pouco o que a senhora disse em termos do homem ter criado Deus, assim, na narrativa. Porque, tendo pressuposto que o humano aceita que Deus existe, pelo menos na religião, na teologia, um Deus existe. E, assim, basicamente, quando a gente diz que o homem criou Deus para representar a fé, para ter uma conexão, uma ponte para a razão pela vida, é quase como se a gente estivesse dando nome para algo que a gente sente que já existe. Então, se essa entidade, essa resposta existe, o humano não criou essa resposta. Ele meramente deu um nome. Ele meramente usou ela como uma ferramenta para facilitar as suas dificuldades. Mas esse pensamento sempre existiu. Então, é isso que eu queria acrescentar. E eu acho que também criar aqui um bocadinho de um paradoxo, porque assumindo que Deus existe, não é? E que Deus tem o poder absoluto, não é? E controla tudo, porque criaria outro Deus, não é? Acho que cria aqui um bocadinho um paradoxo de é impossível haver um Deus e criar-se um Deus e um Deus criar outro. Eu acho que isso é um bocadinho impossível. Não acredito que isso, pronto, aconteça. Era o Real Madrid-Barcelona. Tendo em conta que Deus é tudo, Deus também seria o outro Deus. Então isso passa a ser algo meio contraditório. Meus amigos, acho que chegamos ao fim. Gostei muito. Muito obrigado. Aprendi muito com vocês. Calma. E até à próxima. Obrigado. Obrigado.